Segunda-feira de manhã, só de pensar já dá um arrepio, né? Pois é, parece que toda semana é a mesma história. A gente vê na internet aquela promessa de uma segunda-feira perfeita, super produtiva, mas a nossa realidade, bem, é um pouco diferente. Mas por que será que essa briga entre o que a gente espera e o que realmente acontece fascina tanto a gente? É isso que vamos ver agora. E o ponto central é exatamente este. De um lado tá lá a promessa dos coaches, né? Aquela coisa de organização, clareza, tudo no lugar. E do outro, do outro lado tá a vida real, o nosso caos de cada dia, que vamos combinar tem sua beleza. Então vamos começar por essa parte, a da expectativa. É quase um mundo de fantasia, sabe? A tal da manhã perfeita, aquele ideal que os gurus da produtividade vendem como se fosse a chave para o sucesso. A imagem é sempre essa, né? Tudo calmo, organizado e, sendo bem sincero, meio fora da realidade. E como seria essa rotina dos sonhos, hein? Bom, primeiro, a pessoa acorda às 5 da manhã, assim, como um anjo, sem nem precisar de despertador. Logo depois, claro, um momento super zen de meditação, gratidão e, para fechar com chave de ouro, um planejamento todo estratégico da semana. Tudo calminho, tudo sob controle. Parece até cena de filme. Ai, claro, para fechar esse pacote todo, sempre tem aquela frase de efeito, né? Uma segunda-feira produtiva define o tom para uma semana de sucesso. É essa mentalidade do começo perfeito que coloca uma pressão danada na gente. Quase como se a gente tivesse que ser um super-herói desde o primeiro minuto da semana. Ok, agora vamos voltar para o mundo real, amanhã que é possível. Se prepara aí para um banho de realidade, porque é aqui que a gente se encontra o verdadeiro começo de semana da grande maioria das pessoas. A realidade, minha gente, começa com um som que todo mundo conhece. Aquele clique do botão de soneca. Uma vez, duas, quem sabe até 3, 4 vezes. E junto com esse som, começa aquela negociação interna, aquele diálogo com o travesseiro. Ah, só mais 5 minutinhos. Essa frase é praticamente o início oficial do verdadeiro ritual da manhã de segunda. O problema é que esses 5 minutinhos, por algum passe de mágica, viram 30. E aí, de repente, bate o pânico, atraso e começa aquela correria maluca contra o relógio. Olha, esse gráfico aqui é simplesmente perfeito. Ele mostra exatamente como o tempo da manhã é gasto de verdade. Tem uma fatia bem generosa para o modo soneca, outra para aquela caça ao tesouro, procurando chave, carteira, meia, e a maior parte, claro, para um estado de pânico levemente controlado. E aquele planejamento focado da manhã perfeita? Quem sabe na próxima vida, né? Tá, mas aí fica a pergunta, por que essa comparação vira um fenômeno na internet? Por que essa nossa luta de toda manhã faz tanto sucesso? Qual é a psicologia por trás de um conteúdo que viraliza tão fácil assim? A resposta é bem simples, na verdade. Conexão. É o tal do conteúdo relacionável. E aquele tipo de coisa que reflete exatamente o que a gente vive. Na hora que a gente vê a nossa própria luta ali na tela, dá um alívio instantâneo, sabe? Aquele pensamento, ufa, não sou só eu que passo por isso. É uma validação de que a nossa bagunça é normal. Isso nos leva direto para a receita do sucesso viral. Pensa só, tem um contraste que gera comédia, um humor que é super realista e uma conexão que acontece na hora. O resultado? Um conteúdo que todo mundo quer compartilhar. Fala a verdade, quem nunca marcou um amigo num post desses e escreveu "Olha aqui, a nossa vida"? No final das contas, quando a gente junta tudo isso, a gente chega a uma verdade. Uma verdade bem simples, mas muito poderosa. E a verdade é essa. A manhã imperfeita é algo que todo mundo vive. É uma experiência universal. Saber que tem milhões de pessoas por aí travando a mesmíssima batalha contra o despertador, isso cria um sentimento de união, de camaradagem e até um alívio que vem com o humor da situação. E isso tudo me faz pensar? Fica aqui uma última reflexão. E se essa segunda-feira real, com todo o seu caos, com toda a sua humanidade, e se ela for a verdadeira perfeição? Talvez a perfeição não esteja naquela rotina impecável, sabe? Talvez ela esteja na coragem de simplesmente começar. Começar a semana do jeito que der.